Eu sou a Júlia Vargas e estamos aqui com mais um episódio do Food Hub Session. Para quem ainda não sabe, o que é o Food Hub, afinal? O Food Hub é uma plataforma, hoje no espaço virtual, de ensino, inovação e conexão a partir do futebol e de vez em quando de outros esportes. E a gente tem bastante conteúdo nas nossas redes sociais e aqui no YouTube, em que tu pode saber quais os cursos e outras atividades que a gente está oferecendo. E hoje, no quarto episódio do Food Hub Session, eu recebo a Cici, ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. Muito, muito obrigada. O prazer é todo meu. E aproveitando essa oportunidade, claro que eu vou desejar um feliz aniversário para você, não é isso? Nossa! Muito obrigada. O prazer é meu, ainda mais nesse dia especial, né? Que é o seu dia também, hã? Sim, dia. Pena que em quarentena, né? Que no Brasil a quarentena parece que agora tá um pouco pior do que nos Estados Unidos, né? Sem dúvida. Graças a Deus é que a gente está tendo oportunidade. Até, por exemplo, ontem as minhas equipes jogaram pela primeira vez depois de um ano. Então a gente teve a chance de ver as meninas jogando, mas com todos os protocolos, usando máscaras, que é uma coisa que ainda está difícil para as meninas se adaptarem, mas pelo fato de estar no campo, assistindo, uma emoção que eu vou te dizer, eu não vi a hora, mas sei que a situação no Brasil está difícil. A minha família que mora no interior da Bahia, a gente fica preocupada, né? Afinal de contas, ainda mais com os casos, né, que aumentaram agora. Mas continuar rezando e torcendo para que a gente possa sair dessa situação muito breve. Aqui no Brasil a situação tá bem difícil. Mas aí tu já tá até vacinada, né? Eu vi, tu postou uma foto, tomando vacina. Nossa, acho que também por causa da idade e por ser educadora, né? Aí eu marquei e tenho que voltar para tomar a segunda dose daqui a uma semana. Então, fico feliz, mas claro que mesmo estando lá, você fica pensando, né, nas pessoas que ainda estão esperando pela oportunidade. Mas graças a Deus, né, veio na hora certa, vamos te falar assim, ainda mais agora que a gente está voltando a treinar e a jogar, então o risco ainda é maior, mas bem feliz, vou te falar, não vi a hora. Eu imagino. Tu falou sobre a tua família que ainda mora no interior da Bahia, inclusive amo muito a Bahia, é um lugar maravilhoso. Eu queria que tu contasse um pouco como foi a tua infância e o começo de jogar futebol, sendo uma menina. Minha infância foi bastante... Como é que eu vou te dizer? Eu não tenho o que reclamar, porque eu nasci numa família que era bastante unida. Claro que eu tive que vencer o preconceito. Não foi fácil no início, por ser menina, estava com 7 anos de idade, então... claro que o sonho do meu pai era que meu irmão se tornasse jogador, mas ele não quis saber de futebol, e ele era bom de bola, entendeu? Mas eu sempre falei, depois eu falava para ele que eu era melhor do que ele. E a maneira que eles deixaram que eu brincasse com eles eu tinha sempre que ficar como bobinha. Mas e eu comecei a desafiar esse negócio, porque menina não pode brincar, porque menina tem que vestir rosa, porque menina tem que brincar de boneca. Eu falei, o quê? Quem é que falou que a gente não pode fazer isso, entendeu? Então eu era rebelde, eu era curiosa, eu sempre fui curiosa, então tudo que falava que era para meninos, eu falava, de jeito nenhum. Então, brincar de bolinha de gude, empinar pipa, essas coisas, não tinha esse negócio de rótulo, não. Então, mas eles sempre falavam, não, vai brincar de boneca, isso é coisa de menina. Eu falei, tá. Então, eu comecei a arrancar as cabeças das minhas bonecas, entendeu? E até hoje a minha mãe tem uma caixa com as cabeças. A minha irmã ficava louca, a minha irmã mais velha ficava louca, porque ela dizia assim,
eu vou ter que esconder as minhas bonecas também. Não tinha jeito, eu sempre escolhia aquelas que eram fáceis de arrancar a cabeça, entendeu? Que maravilhosa! Até que meu pai falou assim, acho que a gente ter que mudar isso aí. E ele me deu a primeira vez, me deu uma bola, que era a bola de capotão, você imagina. Uhum. Bola de capotão, interior da Bahia, jogava sem, não tinha esse negócio de chuteira, jogava descalço, chegava em casa com os dedos arrebentados, era uma loucura, tomava bronca todo dia da minha mãe, os vizinhos lá reclamar, porque falavam que coisa, essa menina brincando no meio dos meninos, e tava eu lá no meio dos meninos. Maravilhosa! As mulheres da tua... Sim. E as mulheres da tua família, tipo, eu li uma entrevista tu falando que a tua mãe guarda hoje as cabeças das bonecas, uma irmã mais velha, a avó, elas reagiram bem a tu querer jogar futebol ou alguma delas comeu assim? Bom, eu tenho, quer dizer, minha família é grande, 4 mulheres e um homem. A minha avó ficava louca, a mãe do meu pai ficava louca. Ela sempre foi daquele, sabe, você tinha que usar vestido, e eu sempre fui contra isso, entendeu? Sempre deixava ela louca. Mas no início foi complicado, até que eles começaram a apoiar. A minha irmã mais velha, então, porque depois que eu me mudei para São Paulo, ela morava já em São Paulo, então minha irmã brigava com todo mundo. Quando iam falar mal de mim, minha irmã mais velha. Mas, graças a Deus, no início não foi fácil, mas eu acho que o que eu me tornei foi, graças a Deus, o fato de ter tido o apoio da minha família, de ter, né, porque acho que quando você tem, já tem esse apoio, eu acho que tudo que eu me tornei foi graças a eles. Então, mas foi difícil, entendeu? Ter que vencer a barreira, vencer o preconceito, porque eu acho que a preocupação, principalmente da minha mãe, era com os comentários. E ela achava também que eu não ia ter o futuro jogando futebol, que não era um futuro, ainda mais sendo mulher. Mas eu falava para ela, um dia a senhora ainda vai me viver jogando pela seleção, vai assistir jogos na televisão. E ela falava assim, você tá doida. Mas olha onde é que chegou, né? Ela falou, vai ter que ser professora, que era, naquela época, né? Era uma coisa que você tinha que seguir, você tem que ser professora. Eu falei, eu acho que eu não tenho paciência, esse negócio de ficar numa sala de aula. Falei, não. Então, graças a Deus, eu sempre fui persistente. E eu falei para ela que eu ia realmente, meu sonho ia se tornar realidade. Quando tu começou a jogar, assim, mais profissional, quando tu começou um pouco mais velha a jogar, o futebol ainda era proibido, né? E um dos teus primeiros times foi o Grêmio do Senhor do Bonfim, né? Sim, foi a equipe que foi a primeira equipe, vamos dizer, organizada. Entendeu? A primeira equipe que eu tive acesso e ver outras mulheres jogando também foi o Grêmio. E justamente no Grêmio a gente fez uma preliminar do Flamengo de Feira de Santana, que o Flamengo tinha o masculino e o feminino. Então o Michelinho, que era o dono do Flamengo, ele me viu jogando e me convidou para jogar justamente com a Miriam, que era a dona do Grêmio. Falou assim, vocês querem, né, jogar no Flamengo? Mas eu tinha 14 anos de idade, como é que eu ia poder sair? Eu estava morando em Campo Formoso, sertão da Bahia. Como é que eu vou sair de Campo Formoso para ir para a Feira de Santana? Então, a gente fez uma reunião lá em casa e minha mãe falou, de jeito nenhum que eu vou deixar você sair de casa com 14 anos. E eu lembro que eu peguei uma coberta, coloquei minhas roupas, fiz uma trouxa, falando que eu ia sair de casa com 14 anos. E a Liginha, que é minha irmã mais velha, falou, para onde você acha que você está indo? Eu falei, eu vou, de qualquer maneira. Ela falou, você tá doida. Eu tive que convencer meus pais, e meu pai, por incrível que pareça, meu pai, a princípio, ele mostrou uma certa resistência, foi a pessoa que falou assim, deixa ela ir,
Que Eu acho que demais! é o sonho dela, mas eu tive que prometer para os meus pais que eu ia terminar os estudos, eu ia ter que ser, né, responsável, porque, olha, imagina, sair de casa e morar com pessoas que eu não conhecia, foi um passo muito grande. Então, tudo começou ali. Saí aos 14, fui para a Feira de Santana, jogar no Flamengo, fiquei 3 anos no Flamengo, depois fui para Salvador jogar no Bahia, fiquei no Bahia eu jogava futebol de salão e futebol de campo, e foi no Bahia que eu tive a primeira convocação. Fui convocada pela primeira vez para jogar naquela seleção brasileira que disputou o primeiro mundial que não foi oficial, que foi em 88 na China. Era um ensaio para ver se dava para fazer um mundial, né? Exatamente. E aquela base da primeira seleção era o radar. Então Isso. foi aquele grupo que virou a minha família, e um grupo, acho que foi realmente foi a primeira geração foi criada justamente em 88. Que eu tive e o Radar era um time muito mais organizado e estruturado, né? Naquela época era o principal feminino. E era um time que eu acompanhava de longe, né? Mas eu já ouvia falar da Roseli, tinha as meninas que eu já ouvia falar, então, nossa, foi tudo assim acontecendo muito rápido para mim, porque imagina, você sai do interior de Esplanada, vai para Campo Formoso para Salvador, aí, né, sendo convocada pela primeira vez, fazer parte do primeiro mundial, disputar um primeiro mundial, vestindo a camisa do Brasil. Meu Deus, difícil de te explicar o que eu senti e vendo tudo acontecer assim muito rápido, né? Eu imagino, porque deve ter sido bem louco, assim, não pra Cici jogadora, mas pra Cici pessoa sair de uma cidade tão pequena e daqui a pouco tá na China. Você imagina, viajar pela primeira vez, tem uma história engraçada com relação a isso, porque eu era de menor, então para sair do país você tinha que ter autorização dos pais, e eu lembro como se fosse hoje, meu pai estava viajando, e como tinha que ter a autorização dos dois, eu tive que pedir para minha mãe falsificar a assinatura do meu pai para que eu pudesse. Minha mãe toda certinha, né, falou, não vou fazer isso de jeito nenhum. Eu falei, não, a senhora vai sim. Mas ela teve que assinar. É engraçado que a gente falou assim, o quê? E ela fez. E deu tudo certo, graças a Deus. E deve ter sido uma experiência muito louca, né? Porque é uma cultura completamente diferente, né? Foi desafiador, entendeu? Em todos os aspectos que você possa imaginar. Usar roupa que era do masculino, sair do Brasil, conhecer uma nova cultura, a comida que também a gente teve, né? Não foi fácil, mas o fato de sair, representar o Brasil pela primeira vez, uma experiência que eu nunca vou esquecer, entendeu? E aquele grupo, né? Foi um grupo que me ajudou muito, e um grupo que realmente fez com que o futebol feminino pudesse ter, de repente, a oportunidade que essa geração está tendo hoje. E foi realmente, as pioneiras, né? Foi onde tudo começou, foi justamente em 88. E eu tive a felicidade de ter, né, feito parte daquela geração, pessoas que, né, acho que também vai a amizade que a gente criou, mais do que o futebol, mas a amizade. Então, algo que eu nunca vou esquecer. E depois, na primeira Copa Oficial de 91, tu acabou não indo porque tu tava machucada, né? E depois tu foi em 95. 95. 90. Eu, infelizmente, em 91, quando você... aconteceu, coisas que acontecem na carreira de qualquer atleta. É claro que eu estava mais do que
preparada emocionalmente, fisicamente, e eu não vi a hora de repente disputar um primeiro mundial oficial. Aconteceu, mas foi vamos dizer, a primeira decepção que eu tive como jogadora, porque, né, eu falava, nossa, graças a Deus agora vou ter uma chance de disputar um mundial com esse grupo, mas não aconteceu, e eu resolvi focar no meu tratamento e me preparar para a próxima, e isso aconteceu logo depois. É claro que aquela Mundial da Suécia também foi especial, porque deu a classificação para a gente disputar a primeira Olimpíadas. Então, quer dizer, não foi fácil ter que esperar, mas valeu a pena, sem dúvida. Mas de tudo que eu sofri, do que eu tive que enfrentar pelo fato de ficar de fora, valeu a pena. E, né, logo depois foi aquele Mundial de 99, que foi o Mundial que realmente marcou minha carreira como jogadora, como profissional e também como pessoa. Então, o 99 foi realmente espetacular. E tu lembra quanto vocês ganhavam por participar das seleções? Dos jogos e tal? Uma merreca. Nossa, não tem nem como comparar como hoje. Não tinha como você sobreviver. A gente jogava, a gente se apresentava para jogar pela seleção por amor ao país, mas não por uma questão financeira, entendeu? Às vezes a gente chegava até a ficar assim, será que vale a pena você se apresentar? Porque era melhor, de repente, valia a pena financeiramente ficar com o clube do que ir com a seleção. Mas acho que o amor ao esporte, amor à camisa da seleção, ao país, eu acho que não tinha como, né, a gente deixar de lado. Então, mas a gente não ganhava, é uma merreca que eu estou falando. Se falar até é engraçado, bem diferente de hoje, da situação de hoje. Mas eu acho que se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria, sem dúvida nenhuma. Não pensava nem 3 vezes, mas financeiramente a gente não ganhava muito, não. Mas hoje a coisa mudou muito. Que bom, né? Estamos evoluindo. Tem um episódio bem marcante da tua carreira que eu preciso perguntar, que é quando tu cortou teu cabelo para uma criança com câncer e, enfim, tu sofreu vários ataques machistas naquele começo do século XXI. Como foi isso para ti? Um momento bem ruim, eu imagino. Eu acho que o nosso ainda é um país machista, a nossa cultura, às vezes, eu acho que é por isso que atrapalha também. Eu nunca fui de me importar muito com esse lado aí de, sabe, da imagem. Eu sempre queria ser bem comigo mesma, entendeu? Eu acho que eu nunca fui de querer tem que ser desse jeito que as pessoas querem, entendeu? Nunca fui assim. Então, eu paguei um preço muito alto, porque várias vezes eu não era chamada para dar entrevistas por causa disso, por causa da aparência. Várias vezes falavam que eu não era... a gente chegou até a escutar, vocês não são inteligentes o suficiente, ou vocês não são bonitas o suficiente. Essas coisas que a gente teve que escutar, e a gente escutou de diretores e tudo mais. Então não era fácil, mas antigamente você não podia falar isso, porque você poderia não ser chamada novamente. Então a gente tinha aquele medo, né, de repente ter do que a gente ia sofrer, né? Quais seriam as consequências se a gente fosse falar algo. Então eu sofri. Eu escutei de pessoas próximas, eu escutei de diretores, mas eu não deixei com que isso mudasse a minha maneira, quem eu queria ser como pessoa.
como jogadora também, mas principalmente como pessoa. Então, naquele período que eu fiz, que foi uma promessa que eu fiz, eu tive que pagar, mas ninguém sabia qual era o motivo. As pessoas achavam que eu queria, de repente, chocar, sei lá. Então, foi difícil tentar passar isso para as pessoas. Mas, claro que a segunda vez, acho que valeu muito mais para mim, porque foi um caso especial que mudou minha maneira de ver a vida, que foi quando eu conheci essa criança aqui nos Estados Unidos. Ele estava com 11 anos e ele estava tendo problema na escola, com bullying. E eu já estava careca na época também. Então, a professora entrou em contato com a manager da minha equipe, perguntou se eu tinha interesse de conhecer esse menino, que ele não queria ir mais para a escola. E eu falei, tudo bem, eu vou. Meu inglês era horrível, mas a gente encontrou uma maneira de acabar se conectando, que é uma maneira que não precisou de muitas palavras, entendeu? Era um entender o outro, que cada um estava sentindo. Ele, por ser uma questão muito mais difícil do que a minha, mas mesmo assim, entendeu? É quando você realmente abraça aquela causa. E eu vim, a partir daquele dia, eu vim perceber que a minha jornada aqui nesse mundo seria muito mais do que ser uma jogadora profissional, entendeu? E aí eu abracei aquela causa. E foi realmente o momento mais importante e mágico que eu pude ter. E foi realmente algo que marcou muito. E, infelizmente, quando eu estava no Brasil, ele acabou falecendo, mas aquele momento eu realmente vou carregar pro resto da minha vida, mas eu consegui ver qual seria a minha função aqui nesse mundo. E é o que eu procuro fazer hoje. Mas foi isso, entendeu? Não foi fácil, mas graças a Deus eu venci e continuo a mesma pessoa. Não me importa o que as pessoas falam. O importante é ter a aceitação da minha família, que eu acho que é mais importante, a aceitação dos meus amigos, e o resto é o que eu falei. Se não aceita, o que é que eu posso fazer, entendeu? Então, eu acho que hoje, ainda mais hoje, com os meios de comunicação, entendeu? Como as pessoas... eu acho que virou alvo. Tem gente que... tem muita ruindade hoje no mundo, né? Você vê que isso tem afetado muito as pessoas, principalmente mentalmente. Então, eu sempre falo, se você não tem coisa melhor para falar ou para fazer, é melhor você ficar, deixa com você mesma do que ficar atacando as pessoas, principalmente agora com os meios de comunicação. Então, é uma história grande, mas é algo que eu procuro passar, porque muita gente não entendeu naquela época o motivo. Cícia, eu vou fazer uma coisa agora que me ensinaram na faculdade de jornalismo para não fazer. É te agradecer por essa resposta, porque eu me segurei aqui para não chorar, porque eu tento pensar muito assim na vida como um todo, e ouvir essas palavras de alguém que é quem tu é e que significa tanto em admiração para mim. No dia do meu aniversário foi um grande presente, assim. Eu tô quase chorando agora, mas eu não vou chorar. Mas voltando para as perguntas, né? Realmente, muito obrigada por essas palavras. Eu que agradeço. Tu falou de como foi chamada uma criança, né? E hoje tu é técnica de um time da Califórnia, nos Estados Unidos, e muito se fala de como o futebol feminino é mais valorizado nos Estados Unidos. Para ti, qual é a maior diferença entre os Estados Unidos e o Brasil para que isso tenha acontecido? A aceitação, eu acho que é o principal aqui, a aceitação. Claro que quando eu converso com o pessoal que começou, né, também não foi fácil. Ainda mais aqui, porque aqui são vários esportes, não é só o futebol feminino, mas o futebol feminino conseguiu ter a aceitação do povo. Então, eu vejo ainda isso, a diferença.
No Brasil ainda tem a nossa cultura, que ainda também, acho que talvez seja o principal empecilho que a gente vê isso, que a gente vê hoje aí no Brasil. Então, tem isso, tem o fato da estrutura também. E quando eu falo isso, no que você imaginar, começa nas categorias de base, o futebol feminino é praticado nas escolas, coisa que a gente não vê no Brasil. O que mais que eu posso te dizer aqui também? Claro que os pais investem, tem os programas também, mas eu acho que o principal talvez seja na cultura, a nossa cultura, porque também a gente sempre viveu na sombra do futebol masculino, pelo fato do futebol masculino ter conseguido o que conseguiu até hoje. Mas ainda tem esse negócio do preconceito, que o que já mudou pelo fato das mulheres estarem conseguindo também. Você vê que muita coisa mudou. Hoje a gente tem aqui nos Estados Unidos a primeira mulher como vice-presidente. Então, você vê como as mulheres estão conseguindo, né, aos poucos. Depois de tanta batalha, a gente conseguiu, está conseguindo. A gente ainda está brigando para ter os mesmos direitos. E quando eu falo isso, os direitos até na situação financeira. Então, as oportunidades também que a gente tem aqui. E a gente às vezes se fala tanto nos Estados Unidos, não é querendo desmerecer o Brasil, mas tem ainda isso que eu vejo que talvez seja por isso que a gente não tenha conseguido tanto aí no Brasil, nas questões até dos cargos. Você não vê muitas mulheres trabalhando como treinadoras no Brasil, porque elas não têm oportunidade. Então, a visibilidade está bem maior do que era antes, mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita para que a gente possa chegar ao que as americanas já conquistaram até hoje. Talento não tem como discutir. O nosso talento não tem como comparar, não tem como copiar, mas precisa muito mais do que isso, entendeu? Então, eu vejo um futuro promissor, mesmo longe. Eu continuo acompanhando a situação no Brasil, mas ainda precisa muita coisa para ser feita para que a gente consiga, né, finalmente, ver o futebol feminino no lugar que a gente sabe que merece. Mas eu acho que ainda a nossa cultura que está um pouquinho atrasada, vamos dizer assim. E nos Estados Unidos, boa parte do reconhecimento que tu não teve no Brasil, teve aí, né? Tanto que tem um livro da Chelsea Clinton, que é da Hillary Clinton, tu é citada. Então, isso deve ser uma coisa bem diferente, assim. Deve ser bem interessante essa fama maior aí do que aqui, né? Quando eu recebi a notícia a respeito do livro, eu achei que era até eu falei, não, eu estava indo para o colégio e eu tive que parar o carro na rodovia, porque eu falei, deve ser algum spam, entendeu? Um trote. Eu falei, que nada, nem prestei atenção, fui para a escola, voltei, aí depois eu fui ler novamente. E aí um dos pais do meu time, ele que me ajuda com relação aos meus negócios aqui nos Estados Unidos, aí eu falei para ele, você acha que isso é verdadeiro? Aí ele falou, a gente vai checar rapidinho. Quando a gente ficou sabendo que era verdade, rapaz, eu chorei pra caramba. Eu lembro que a minha primeira reação foi chorar, porque, né, por ser quem a Chelsea pelo sobrenome, por ser filha, né, de quem ela é, mas pelo fato da minha história ser contada no livro com outras mulheres extraordinárias. Então, um momento assim, sabe, isso valeu muito mais do que qualquer troféu que eu recebi. Eu tenho um filho que eu adotei e ele não tinha, acho que nunca passou pela cabeça dele quem é, né? Quem é essa pessoa? Eu acho que quando a gente que a Chelsea veio para São Francisco e eu tive a oportunidade de conhecê-la, então ele foi a primeira vez que eu vi o Michael ter uma ideia
assim, quem é minha mãe, entendeu? Porque os olhos, acho que foi um momento também especial para mim, porque você vê o seu filho assim, essa é minha mãe, entendeu? Eu acho que nem passou pela cabeça dele, então acho que foi a realização dele saber quem é. E eu sempre falava para ele que eu queria que ele apreciasse o que eu fiz, né? O que a minha geração fez, ele não tinha ideia ainda. Então ele foi realmente algo especial, porque veio, né? E veio assim nos olhos dele lágrimas, realmente. Mas foi assim uma coisa que eu falo aqui, eu sempre participo eu vou para escolas falar a respeito do livro, mas está lá, é uma coisa que vai estar lá, né? Realmente, um momento muito feliz na minha carreira, como pessoa também, né? E a minha história está lá agora. Eu achei muito sensacional, porque até a gente fez um vídeo agora para o Foot Hub na semana passada sobre livros que contassem histórias de atletas mulheres. É absurdo como é difícil encontrar isso. A gente tem pouquíssimos livros, assim, aí tênis, a gente tem poucos livros, que é um esporte, por exemplo, que já paga mais parecido entre os salários, assim, tem poucos. Futebol tem pouquíssimos. Hoje a gente tem da Megan, a autobiografia dela, mas que ainda não está traduzido no Brasil. Então é muito difícil encontrar livros que contem histórias de atletas, né? Eu achei super legal ter um para crianças e tem a tua história. É que porque eles valorizam a história, né? Eles valorizam as jogadoras que já fizeram história e continuam fazendo histórias aqui nos Estados Unidos. E vai até com relação a, por exemplo, se você for no Brasil para querer comprar uma camisa de uma jogadora, também fica difícil. Coisa que aqui hoje está bem mais fácil. Não era assim também. Entendeu? Era difícil você ir numa loja e falar assim, eu quero a camisa da Alex Morgan. Não era fácil. Então, tem isso também, que mudou realmente nos últimos anos. Você ter o material que realmente, por exemplo, o uniforme que é para mulheres. Antigamente não tinha, era difícil você achar. Então, eles valorizam a história também, que é uma coisa que é legal aqui. Então, você vê os livros, tem a história da Abby, tem a história da Mia, tem a história da Alex, da própria Carly Lloyd. Então você tem acesso a isso, coisa que a gente não tem. E o fato dela ter, né, porque ela não me entrevistou, ela pesquisou e colocou lá o que eu achei, eu não precisei tirar nada, porque era a verdade que estava lá, o que foi impressionante para mim. E ela até acabou comentando comigo que quando a filha dela leu o livro, e ela perguntou para a filha dela qual a história que ela mais gostou. Quando ela falou que a história que ela mais gostou foi a minha, nossa, aí adicionou muito mais, entendeu? Que ela disse a minha filha. E ela falou isso ao vivo no programa também de televisão, que ela foi dar entrevista, e ela falou que a história que ela mais gostou foi a minha história. Pronto. Eu teria chorado na hora. Sem dúvida. Então... e é o que eu passo. Hoje né, eu procuro passar isso para as pessoas, de onde eu vim. Eu também não esqueço. De onde eu vim, o que eu tive, eu não esqueço, né? Porque tem gente que depois esquece de onde você veio. As minhas raízes eu não esqueço de jeito nenhum. Baiana, um sotaque... eu não esqueço de onde eu vim, o que eu tive que enfrentar. Então é uma coisa que eu ainda cultivo muito, até na minha maneira de trabalhar com o futebol feminino aqui. É uma maneira brasileira, não é americanizado não, entendeu? É meu estilo, do jeito que eu aprendi. Eu não procuro, não tem esse negócio de mudar, mas realmente é bem diferente aqui, para te falar a verdade, bem diferente. Imagina. E pra gente, pro final, já uma última pergunta. Eu queria que tu falasse alguma coisa, desse algum conselho às meninas que querem seguir são novinhas ainda, querem seguir na carreira do futebol. É a mesma coisa que eu sempre falei pra mim mesma, entendeu? Quando eu era criança. Não desistir. E ninguém pode dizer que você não pode fazer isso. Então é a mesma história que eu colocava na minha cabeça. Não, você não pode dizer que eu não posso fazer isso. Eu vou fazer sim.
Então é não desistir, porque nada vem fácil realmente, mas é continuar acreditando. Olha, sonhos realmente se tornam realidade, porque eu sonhei, não foi fácil, mas eu nunca desisti. E uma coisa que eu sempre procuro passar para as meninas aqui, eu sempre falo isso, não termine o seu dia sem conquistar algo, seja como pessoa, como mulher, como professora, como a filha, procure sempre conquistar algo, porque eu não consigo terminar meu dia quando eu vou dormir e falar assim, mas o que é que eu fiz hoje? O que é que eu conquistei hoje? Se eu terminar meu dia sem conquistar nada, eu não durmo feliz, entendeu? Então eu procuro viver minha vida da melhor maneira possível, ser verdadeira, que eu acho que é importante também. Você tem que ser verdadeira com você mesma. E se você conseguir fazer tudo isso, pronto. Então, mas é continuar acreditando, entendeu? Mas seja você mesma. Não deixe que as pessoas falem que você não pode fazer isso. Porque você pode sim. E a prova está aí, que a gente já vem, né, há muito tempo e olha só. Mas, no mais, é um prazer enorme estar falando com você. Eu espero que eu tenha passado para você. É isso que eu sou hoje. Feliz pode dormir por muito, você. pode dormir muito feliz hoje, porque, olha, foi o melhor presente que eu poderia ganhar de aniversário. De verdade, assim, eu tô muito emocionada, muito grata. E nada, o prazer é todo meu. Feliz aniversário mais uma vez para você. Não te conheço pessoalmente, mas já dá para ver que você tem boa energia, porque para mim isso é importante também. E já a gente está conversando, eu sei que eu prometo muito, mas às vezes fica difícil por causa, sabe, ainda mais agora, mas eu vou tentar mandar algo para você. A minha irmã mora em São Paulo, mora na Itaquera. Eu vou mandar algo para você. Talvez demore um pouquinho, mas eu prometo que eu mando para você. Um beijo enorme para você. E um beijo para vocês aí também, aí no Brasil. E vamos continuar rezando para que a situação melhore, tá bom? Exatamente. E mais uma vez, curta o seu dia. Tudo bem que você não vai poder curtir da maneira que a gente quer, né? Mas Pode deixar. Muito obrigada, Cis. Um beijo bem grande para você. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal do Food Hub e compartilhar com todo mundo que você acha que vai gostar muito dessa entrevista. Um beijo, até a próxima.